Apenas dar a informação que ontem, na sequência de novos atrasos na Assembleia, no período de votação e de algum desinteresse das pessoas, no período de votação da Assembleia de ontem, voltou a reunir o grupo de coordenação interna até às 5 da manhã e tentámos estabelecer um consenso entre nós, basicamente para explicar a todos os presentes. Eu sei que esta conversa pode parecer desnecessária, mas na realidade está-se aqui a tentar fazer uma democracia verdadeira, e o processo de votação está no cerne dessa democracia mesmo, e é naturalmente uma coisa que não é unânime entre nós. Basicamente, percebemos que havia dois tipos de necessidades. Por um lado, há a necessidade de tentar gerar consensos, porque os consensos, e de preferência até a própria unanimidade, poderão ser úteis nesta visão de nova democracia, de uma democracia verdadeira. Existe uma fração das pessoas aqui presentes que concordam com este tipo de visão da democracia e que o têm expressado nas assembleias anteriores. Por outro lado, identificamos também a necessidade de dar uma resposta rápida às necessidades da sociedade. Portanto, há que acelerar, de certa forma, o processo de apresentação de propostas e de votação de propostas, no sentido em que a sociedade possa encontrar nos nossos documentos uma resposta às suas aspirações. Os principais necessidades que identificámos decorrentes do processo de votação foi que ele tinha que assegurar, por um lado, que havia debate, por outro lado, que haveria tempo para refletir. Algumas pessoas têm-se queixado de que a apresentação de uma proposta na Assembleia e a sua votação uma hora depois não é tempo de debate suficiente. E por outro lado, tem de haver a possibilidade de gerar, algum mínimo de possibilidade de gerar alguma unanimidade, na medida do possível, entre as pessoas que estão aqui presentes, porque é também um fator importante na coesão deste grupo. Mas, por outro lado, o processo não pode emperrar. Ou seja, não podemos ter um processo de votação que está sujeito sistematicamente apenas à unanimidade e em que alguém faz imperar, no fundo é a ditadura da minoria, alguém que se opõe sempre e, no fundo, emperra todas as propostas. Sendo assim, decidimos, por um lado, reforçar a nossa argumentação, e já o comecei a fazer hoje, no sentido de apelar à responsabilidade da apresentação das propostas individuais, no sentido em que elas tenham um texto claro, tenham capacidade de síntese, se sigam de diálogo e de debate construtivo, e que os proponentes, eu sei que eles investem muito tempo, sobretudo o pessoal que trabalha nos grupos de trabalho, longas horas durante a noite, têm efetivamente, que se apresentam as propostas, elas estão muito bem fundamentadas, mas ainda assim apelamos à sua paciência pelo processo democrático que está aqui a tentar construir e que pode naturalmente ter alguns atrasos. Surgiu-nos a ideia de que estas propostas, de alguma forma, não forem unânimes, devem ser debatidas no grupos pelo menos uma vez. Sendo assim, a metodologia que vamos propor hoje, no período de votação, e obviamente esperamos que ela seja discutida durante o período do plenário, será a seguinte. Por um lado, temos a secção de apresentação, informação e o plenário, onde serão apresentadas as propostas. Os grupos apresentam as propostas durante o seu período de informação e as pessoas individuais apresentam as propostas durante o plenário. Segue-se a discussão, que, como eu disse, demora geralmente 1h30, 1h40, à volta disso. A votação, que é portanto, o cerne aqui da questão. Decidiu o grupo propor que as novas propostas fossem votadas por unanimidade primeiro. Se houvesse unanimidade, e a necessidade da unanimidade destina-se a que, se houver coisas que são perfeitamente claras para todos, nós queremos que elas sejam aprovadas rapidamente. Surgiu, por exemplo, a questão da greve dos ferroviários, que nós apoiámos outro dia, e realmente o facto de ter havido unanimidade permitiu a sua aprovação rápida. Se não houver unanimidade, então é porque alguém votou contra. Essa pessoa vem aqui e explica durante 3 minutos a razão porque votou contra e responsabiliza-se também por apresentar-se nos trabalhos dos grupos que se seguem geralmente a esta Assembleia. Esses grupos vão tentar procurar um consenso entre esse argumento, entre os argumentos dessa pessoa que votou contra e a proposta que foi apresentada, e trá-la-ão à Assembleia no dia seguinte. No dia seguinte, novamente, faz-se uma votação. Se houver uma unanimidade, ótimo. Se não houver unanimidade, abre-se um período de debate em que são convidadas 3 pessoas a favor e 3 pessoas contra. Logicamente, espera-se que os proponentes da proposta estejam entre as pessoas a favor.
para debater esta questão. Tendo a questão sido debatida, passa-se a uma votação em que a decisão é tomada por maioria de 2/3. Se for aprovado, muito bem. Se não for aprovado, volta aos grupos de trabalho e ok, ou é refeita para apresentação numa nova Assembleia. Esta será a proposta que nós vamos considerar a votação da Assembleia no final desta Assembleia. Friso apenas que, por questões de legitimidade, aquilo que está aprovado é a votação por 2/3. Portanto, todas as votações desta Assembleia decorrerão ainda sem necessidade de unanimidade e por 2/3. Independentemente, esta será a última proposta a ser votada, também por essa razão.